Olá, olá, bem-vindos ao Doutores Podcast, um espaço virtual para discussões de temas relevantes relacionados ao universo dos doutores. Aqui, a gente pretende dar reconhecimento e visibilidade a inúmeros doutores espalhados por aí e, como não podia ser diferente, conversarmos sobre ciência e assuntos relevantes para quem fez doutorado, para quem está fazendo doutorado, para quem pretende fazer doutorado e para quem já sonhou em fazer um doutorado e para quem tem curiosidade sobre o que é um doutorado e quem são os nossos doutores. Muito prazer, eu me chamo Elizabeth. E eu me chamo Cristiane. E juntas nós conduziremos as conversas aqui no Doutores Podcast. Esse é o nosso primeiro podcast, mas nós já fizemos uma live pré-podcast, pré-estreia lá no Instagram. Quem não assistiu, vai lá no nosso Instagram, doutores.br, e a nossa live tá lá. Assiste, curte, compartilha e aproveita para curtir também aqui o nosso vídeo e já se inscrever no nosso canal, porque nos próximos 12 meses nós teremos mais episódios e eu tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhar. Bom, para dar início, eu queria que a Cris explicasse um pouquinho o porquê do nome Doutores, para que as pessoas não pensem que a gente escreveu errado o nome do podcast. Então, gente, não tem muita coisa para explicar. Quando a Elizabeth me falou sobre esse projeto, né? Eu queria fazer um podcast. A gente estava discutindo algumas coisas que ela tinha postado lá no Instagram. E aí eu tinha feito um comentário sobre as dificuldades, né? Da gente como doutor, pós-graduando e tudo mais. E aí, nesse comentário que eu fiz, depois ela fez essa proposta e pediu sugestão de nome. Eu falei, já que a gente vai falar das dores, por que não doutores, né? Então, foi essa sugestão, né, de juntar as dores que a gente tem, que a gente passa, né, como doutorando e principalmente após, né, a conclusão do doutorado. E aí nasceu os doutores, aqueles que têm doutorado, tá? É só uma brincadeirinha, tá, gente? Eu já fiz um videozinho lá, curto, lá no Instagram, explicando sobre a utilização, né, do termo doutor. Quem é um doutor, né, pela lei. Então, mas a questão de que esse podcast é para doutores, para quem fez doutorado, é só uma brincadeirinha, porque na realidade, utilize o termo, né? E aí eu falei um pouquinho lá só a questão do teor pejorativo que às vezes é agregado, né, ao termo doutor, quando ele é mal utilizado. Então, vocês vão lá, assistem o vídeo, né, se vocês ficaram curiosos sobre o que foi falado. E, sendo esse o nosso primeiro episódio, a gente gostaria de dedicar esse primeiro episódio em memória de uma amiga nossa, que é a Natália Mazzini. E, infelizmente, Deus a recolheu. E nós temos certeza que se ela tivesse aqui conosco ainda, nesse lado da eternidade, ela estaria aqui participando com a gente e dando um toque de humor inteligente, porque ela era super inteligente, ela era muito bem humorada, e eu tenho certeza que ela iria complementar aqui esse podcast e ia participar junto com a gente desse projeto. Acho que a Cris também pode falar um pouquinho mais. A Cris conviveu com ela um pouquinho mais que eu, né? Conheceu primeiro a Natália, morou junto com ela. E aí, Cris? Eu tenho certeza que de onde ela faz muita falta, então assim, seria o nosso terceiro elemento, sempre foi, né? Chegamos com dois elementos, que era ela e eu, chamava de Natralha, né? Que eu errei o nome dela, então ficou de Tralha. Então, sempre fomos os três elementos, as três amigas, e continuamos, né? Sendo. Hoje ela não está fisicamente aqui, mas eu tenho certeza que de onde ela estiver, ela está contribuindo com a energia que ela sempre teve, com a inteligência, e com tudo que ela sempre fez de bom pra gente, né? Faz Sim, falta faz e muita falta. é um projeto que é para ela também, digamos assim. Sim. Então a gente dedica esse primeiro podcast em memória
da Natália Mazzini, nossa querida Natália Mazzini. O tema que nós propomos para esse primeiro episódio, como apenas eu e a Cris participando, né, abrindo ali aqui o podcast, sobre o tema erros e acertos, baseado na nossa experiência, né? Eu tenho certeza que, e conversando com outras pessoas, eu tenho certeza que cada um tem a sua experiência, mas algumas coisas acabam se assemelhando, até mesmo por conta do período que nós fizemos, né, a nossa pós-graduação. É um período diferente, até mesmo porque a pandemia do Covid-19 alterou muita coisa. E então o cenário hoje é diferente do cenário, né, de quando nós fizemos o doutorado. Eu acho que esse primeiro episódio, né, é uma coisa que vai ser uma coisa mais pessoal, né, nossa, das nossas experiências. A gente vai dividir um pouco das nossas experiências na época, né, relacionada à época que a gente fez essa pós-graduação. E depois a gente pode tentar discutir um pouco sobre como que está o cenário hoje, né, hoje em dia, na pós-graduação e tudo mais. Mas é uma coisa mais baseada nas nossas experiências vindas. Ô, Cris, eu queria que você começasse se apresentando, aí depois eu faço a minha apresentação para o pessoal saber quem nós somos dentro desse universo, né, de doutores, o que era o nosso projeto durante, no meu caso, quando nós estivemos juntas, né, no mestrado, e depois continuar, e a tua trajetória também. Tá, eu vou fazer um apanhado da minha trajetória desde lá atrás, né, de onde eu vim, até eu terminar a minha pós-graduação. Bom, então, como eu já falei, né, a Elizabeth já apresentou, meu nome é Cristiane. Eu comecei essa minha trajetória lá atrás, em 2005, quando eu iniciei meu curso de graduação em Ciências Biológicas, né, era bacharelado e licenciatura. Eu ingressei na Universidade Federal da Paraíba, sou de lá, né, e fiz o meu curso de graduação lá na UFPB. E desde o primeiro semestre eu já comecei a vislumbrar coisas que, assim, eu sabia que eu queria muito em relação àquela grade, aquela amplitude que a biologia nos proporciona, né? Então eu já comecei de cara com muita afinidade por disciplinas, coisas voltadas para biologia celular, biologia molecular, eram coisas que me chamavam a atenção e que eu sabia que era, mesmo sendo o primeiro período, que era por ali que eu queria seguir. Então, eu terminei o meu primeiro período. No segundo período, eu já fiz concursinho para ser monitora de biologia celular, que era a disciplina que eu tinha acabado de pagar, né, de cursar. Então, eu comecei a ser monitora, então a gente acompanhava as aulas práticas de biocel com os outros alunos dos demais cursos da área de saúde, então a gente auxiliava, fazia uma aulinha teórica antes da prática, acompanhava as práticas de todos esses cursos, então era coisa que eu gostava, me envolvia muito. E aí, pensando hoje, já é uma coisa que, assim, voltada para a questão da docência, já comecei lá atrás, né? Então, desde o segundo período da faculdade, já meio que trabalhar isso. Então, fui nessa linha. E depois, um pouco mais na frente, talvez no terceiro ou quarto período, eu já comecei a iniciação científica. Então, eu já fui atrás de laboratório nessa pegada de biocel, né, de biologia celular, biologia molecular, e foi onde eu comecei a fazer a minha iniciação científica lá no laboratório do professor Luiz Fernando, que ele trabalhava com... ele estudava o papel de proteínas, eram proteínas específicas da família ABC, no desenvolvimento embrionário de ouriço, que era um modelo que a gente utilizava na época, mas era tudo meio biologia celular, biologia molecular. Então, foi a minha graduação inteira nessa pegada. Então, depois, mais lá para o final do curso, eu fui fazer um intercâmbio, e aí eu fui passar 6 meses estudando na Universidade de Lisboa. Lá eu também escolhi algumas disciplinas que eram voltadas para o que eu queria, né, para o que eu fazia. Foi sua iniciação científica, então? Ou não, você já tinha feito algo? Eu ainda estava na iniciação científica, porque eu estava no processo da graduação. Eu fiz a iniciação científica desde o terceiro período até o último dia que eu estava lá, né? Ah, tá. Então, no início era sem bolsa, eu estava como voluntária, mas depois eu fui PIBIC, né? Passei um tempo PIBIC, e lá dentro da universidade surgiu uma oportunidade que era um programa de bolsas luso-brasileiras, foi
uma coisa muito de velho, né? Então, foi o primeiro programa que teve dessa chamada de Bolsas Luso Brasileiras, que era patrocinada lá por um órgão. E eu concorri a essas bolsas, né? Iam ser escolhidas 10 pessoas da UFPB, de diferentes áreas e cursos, para que fossem fazer intercâmbio em universidades de Portugal. E aí calhou que eu fui selecionada e que a universidade para a qual eu fui selecionada foi a Universidade de Lisboa, que era onde tinha biologia. E então eu fui para lá no intuito de fazer um semestre. Então era cursar disciplinas lá, né? Da mesma forma, alguns alunos de lá foram, né, para a UFPB e para outras universidades do país para poder também cursar esse semestre. E lá a gente tinha que escolher as grades, né? As disciplinas, na verdade, que a gente ia cursar. Como eu já estava mais para o final do curso, eu já tinha feito uma grande parte das disciplinas que me interessavam. Mas lá eu fiz 3 disciplinas, 2 delas que assim eu queria muito fazer, que não tinha na minha grade aqui no Brasil, que era engenharia genética, que foi muito importante, assim, então ver disciplina de engenharia genética e prática laboratorial. A prática laboratorial lá, como eles não têm a questão da iniciação científica no curso igual a gente tem aqui no Brasil, a prática, essa disciplina, é o que aproximaria os estudantes lá, né, da Universidade de Lisboa, por exemplo, das questões de bancada. Então, assim, tem um pouco de teoria, mas a ideia é fazer rotatividade, como eles chamam, dentro de institutos de pesquisa que são importantes lá em Portugal. Então, eu fui no Instituto de Medicina Molecular, fiz uns estágios por lá, mas o estágio lá é só mais um acompanhamento, né? Então, você acompanha os projetos, você acompanha a bancada, os alunos de mestrado e doutorado lá na época, eu era da graduação, né? Então, a graduação acompanhando eles nesses projetos. E depois eu fiz uma outra rotatividade que foi no Instituto Gulbenkian Ciência. Então foi super interessante, porque assim, foi uma oportunidade ímpar, né, durante a graduação, de ir para fora, mesmo sendo em Portugal, que era uma coisa que todo mundo falava, mas você vai fazer o que em Portugal? Gente, fui estudar, né? Fui estudar, fui fazer network, fui fazer umas disciplinas que não tinha na minha grade, fui conhecer institutos importantes, pessoas importantes, tive a oportunidade de conversar com muita gente, aprender coisas bacanas. E aí voltei. Quando eu voltei, eu fiquei, acho que mais um semestre, né, para terminar. Então, aí me formei como bacharel licenciada em Ciências Biológicas. E depois disso tudo, e no meio disso tudo, na verdade, eu já estava meio que querendo saber o que eu ia fazer, né? Qual vai ser o meu próximo passo. Eu já sabia que eu queria fazer uma pós-graduação e eu já era muito determinada desde lá de trás, em mais ou menos a área que eu queria seguir, que eram disciplinas que eu gostava, e eram coisas que eu tinha familiaridade, digamos assim. Então, eu estava um dia em casa escrevendo meu TCC, quando eu vi um e-mail da FESB, né, o congresso da FESB, né, a gente até ia, os meus colegas meus da época lá do laboratório do professor Luiz, a gente ia na próxima FESB, que ia ser em algum mês aí do ano, e aí eu recebi um e-mail falando que o professor do ICB da USP, o professor Emer, estava disponibilizando estágios, né, para poder ingressar no doutorado ou no mestrado no laboratório dele. Então, ele estava buscando alunos de pós-graduação e ele trabalhava com as enzimas lá, não sei o que, eu li assim, e aí eu falei, nossa, acho que é interessante. O que EP 2415? EP 2415, eu fiquei, não sabia nem o que era isso, né, na época. O EP 2415, um negócio assim, eu falei, não, mas aí fui ler, né, sobre o que o laboratório do Emer fazia na época, e aí eu vi que o Emer ia dar uma palestra na FESB, que eu ia. Falei, vou lá falar com ele. Então, mandei, né, meu currículo e as coisas que eles queriam por e-mail e tudo mais para concorrer à vaga, mas eu falei, o professor Emer não vai saber nem que sou eu lá da UFPB, né? Vou falar com ele. Aí fui com a minha colega pro congresso, a gente foi na palestra dele. Quando ele terminou a palestra, eu falei, eu vou lá falar com ele. Aí levantei, me apresentei, falei que eu tinha me inscrito para concorrer a essa vaga do laboratório dele. Ele até me confundiu com a outra pessoa que ele tinha marcado uma entrevista lá. Ele falou, você é fulano, não sei de onde? Eu falei, não, eu sou Cristiana da UFPB. Então já tinha outras pessoas já com o mesmo plano que você. Não, ele já tinha marcado a entrevista. Ele já tinha marcado uma entrevista de alguém que mandou o currículo para ele e também ia para a FESB, né? Aí eu falei, essa pessoa não, mas posso ser outra, né?
E aí, conversei com ele, ele falou, faz o seguinte, você tem disponibilidade para ficar um mês fazendo um estágio lá no laboratório, para você conhecer melhor, ver como é Uhum. que é, não sei o que eu falei, tem. Sabia nem onde eu ia ficar. Eu lá morando lá de uma pessoa, nunca tinha ficado aqui em São Paulo. Aham. E aí, vim, fiquei um mês no laboratório deles, que acompanhando a Denise, fazer cultura de célula, ela me mostrou como que era. Foi super interessante porque ela, naquela época, ela fazia coisas de célula e ela também estava responsável pelo HPLC. Então, Hum. aprendi algumas coisas de HPLC, mesmo a gente não tendo rodado nada, mas Aham. foi um período legal, porque em um mês eu criei meio que um popzinho do HPLC, que o pessoal depois. Não sei se você lembra, todo mundo meio que do departamento que ia fazer coisa no HPLC usava esse popzinho que a gente tinha criado durante esse estágio. E aí foi isso. Fui fazer o estágio lá, e aí o professor Emer, na época, me apresentou dois projetos. Eu, honestamente, nem lembro do segundo, porque quando ele me apresentou um desses dois projetos, um era sobre a questão de identificar peptídeos ao longo do ciclo celular. Eu falei, pronto, o ciclo É celular isso, deu. casou. Eu nem lembro qual era o projeto, desculpa, Emer, mas quando falou sobre isso, eu falei, nossa, peptídeo, ciclo, não, é esse. Aí ele falou, você se interessa? Só que assim, esse é um projeto que eu não tenho pretensão de fazer para mestrado, porque já era um projeto mais Longo. longo e ele achava que ia ser muito arriscado a gente assumir num tempo muito curto e o Emer nunca gostou de sair picando projetos, né? Sim. Então a ideia dele era de um projeto e aí ele sugeriu assim, você topa fazer um doutorado direto? Aí eu topo. Vamos fazer um doutorado direto, porque eu tinha gostado bastante do projeto e eu vi que era uma oportunidade de fazer uma coisa que eu realmente gosto, né? Uhum. E aí eu comecei aquele processo lá que você sabe muito bem, a gente tinha que fazer uma prova teórica, depois tinha que apresentar projeto, e aí eu fui passando nessas etapas. A gente tinha disponível, o ICB, na verdade, né, tinha disponível algumas bolsas da CAPES. Eu consegui uma bolsa da CAPES, eu fiquei dentro desse número X de bolsas que tinha lá. E foi assim que eu comecei a questão do meu doutorado direto lá no EMER. Então, fiz esse projeto que era relacionado a investigar, a identificar, na verdade, que até então não se sabia se existiam peptídeos que ciclavam, né, ao longo do ciclo celular, assim como tem proteínas, né, assim como as proteínas fazem. E Uhum. aí desenvolvi esse projeto de identificação, identifiquei os peptídeos em diferentes fases, vi que um deles tem efeito, fiz alguns testes em célula, em colaboração, e foi assim que eu desenvolvi o projeto relacionado à identificação dos peptídeos, né, intracelulares, ao longo das diferentes fases do ciclo celular. Então, eu identifiquei quem eram esses peptídeos e depois eu fui testar alguns peptídeos candidatos. Deixa eu só fazer uma pergunta, porque às vezes quem está assistindo, né, quem vai estar nos assistindo, de repente precisa compreender um pouquinho mais além. Qual que é quando você fez, né? Se você já tinha, se já vislumbrava alguma aplicação em relação ao teu projeto. Por que que era importante saber se havia modificação, né, dos peptídeos durante o ciclo e por que que era importante identificar esses peptídeos? No começo, a ideia do projeto era basicamente identificar. Então, não se sabia, primeiro não se sabia se existia peptídeo intracelular. Primeiro, o que é um peptídeo intracelular? Né? Um peptídeo é um fragmento de proteína, né? Então são pedacinhos de proteína, que eles são gerados naturalmente dentro das células. Então, as proteínas, depois de um certo período, algumas delas, por exemplo, as ciclinas, a ciclina ela faz a sua função, seu papel numa fase específica, depois ela precisa ser degradada. Então, Uhum. esses fragmentos são os peptídeos. E eles são gerados geralmente pela degradação de outros complexos proteicos que fazem esse picotamento, digamos assim, da proteína. Então, a primeira pergunta, que era a pergunta base do projeto, era primeiro se existia peptídeo que ciclava ao longo do ciclo celular. Então, obviamente que a gente tinha a curiosidade de saber se existiam peptídeos que tinham efeito, mas primeiro a gente precisava saber se existiam peptídeos. Então, Sim. a pergunta principal era essa. E aí foi o começo do projeto foi esse. Sim, existem peptídeos que têm concentrações, digamos assim, diferentes em específicas Durante fases do ciclo. uma célula precisa se multiplicar, né? E aí Exatamente. o E ela ciclo não pode se celular é justamente multiplicar. dentro.
Exato. E ela não pode se multiplicar se ela tiver só uma, ela não pode se multiplicar, se tornar duas, se ela não gerou dois de tudo que ela precisa dividir igualmente entre as células, né? Entre as duas células filhas. E para que esse ciclo ocorra, chamado de ciclo, exatamente porque tem um começo, meio e fim até uma célula se tornar, né? Ter a sua célula filha, digamos assim. Então, no começo, a gente precisava apenas entender se existia isso, né? Peptídeos que aumentavam ou diminuíam ao longo de todo esse ciclo que eu falei para vocês. Então, era a primeira pergunta. Obviamente, a gente pensava assim, se existir, com certeza, esses peptídeos devem ter alguma função na célula, porque eles não estariam lá, tipo, de bobeira, né? Então, eu vi nesse projeto que, sim, tinham peptídeos que estavam aumentados em fases específicas. Então, o que a gente fez a partir daí? A gente foi ver qual seria a função desses peptídeos. Então, a gente mandou sintetizar e tratava as células em cultura para ver o que ocorria com essas células em cultura. Então, a gente viu que alguns peptídeos tinham a capacidade de induzir a morte de alguns tipos de célula tumoral. Então, aí a função. Mas primeiro existe? Pergunta 1 e a pergunta principal do projeto na época era: existe ou não existe? Existe. Tá, achamos. E o que faz? Sim. Faz isso. E aí a gente foi desenrolando esse projeto. Meu doutorado direto se deu basicamente nisso, né? Acho que eu já falei demais, né? Ainda não chegou Sim, mas aí para você ver a importância da pesquisa básica, que nem sempre a gente começa uma pesquisa básica sabendo qual vai ser o desfecho. Mas conforme a gente vai caminhando, baseado nos dados, a gente vai definindo para onde que a gente vai, né? O caminho que a gente vai seguir, né? Então, as pessoas não entendem a importância da pesquisa básica, porque quando você inicia, você não enxerga o fim. É diferente da pesquisa aplicada, né? Que você já tem algo ali e você, não, vou fazer isso daqui para fazer isso daqui. Né? E a pesquisa básica não, é algo que ela vai se desenhando, né? Você vai caminhando ali, né? Então você parte de uma pergunta, mas você espera uma resposta, é dessa resposta aqui que você vai tomar a decisão a seguir. Não tinha como a gente criar um projeto, né? Era até uma crítica da época de quando a gente solicitava auxílio e tudo mais, né? Mas em que você vai aplicar, né, esse peptídeo? Eu falei, não sei, eu ainda nem descobri, eu não sei, entendeu? Então, assim, não tem como você também criar um projeto. A gente entende que você tem uma ideia, uma hipótese, e depois você vai testar, mas não dá para você chutar uma hipótese e falar assim, eu vou identificar um peptídeo que vai ter efeito na célula tal. Não tem como, se eu não sei nem se ele existe, né? Então, foi uma coisa que foi, obviamente, caminhando. Então, a proposta para um pós-doc já seria uma coisa mais direcionada. Então, eu já tenho o peptídeo, eu já sei o que ele faz em célula, né, como a gente fala. Então, assim, quero desenhar melhor isso aqui e aplicar isso para uma terapia, por exemplo. Mas isso é uma coisa para um pós-doutorado, né? Não tem como você saber qual terapia seria, né? Você sabe que o resultado pode gerar algo aplicável, mas conforme você pode até pensar assim, você estava vendo peptídeo intracelular no ciclo celular e câncer tem tudo a ver, tá? Mas ninguém garantia que a gente ia encontrar peptídeos e muito mais peptídeos diferentes e com função. Né? Então, primeiro a gente tinha que identificar. Sim. Depois a gente procurou a função. Não ficou também só com um painel de peptídeo. Olha, identifiquei. Tem A, B, C, D nessa fase, sim. F, G, H nessa outra. Então, a gente foi sim buscar, né? Mas você falou muito bem, a pesquisa básica ela é extremamente importante, porque você vai produzir o conhecimento e a partir desse conhecimento você aplica, né? Eu vou tentar fazer um resuminho assim da minha jornada para a gente poder entrar no tema principal, que é erros e acertos, né? Então, eu me chamo Elizabeth, a minha formação é biologia, né? Ciências biológicas, então eu tenho licenciatura em ciências biológicas. Não era a minha primeira opção, eu passei na faculdade, né, no vestibular, e comecei, eu tinha um objetivo de, já que eu passei nessa, eu vou entrar, vou fazer um ano, e depois ano que vem eu tento para farmácia, que era o que eu queria. Mas aí eu fui ficando na biologia, porque por mais que não era farmácia, mas tinha muita coisa que eu gostava dentro da biologia, né? Porque
elas acabam ali em determinadas disciplinas, por exemplo, eu gostava de genética, né? Eu gostava de embriologia, então tinha algumas disciplinas que eu gostava e eu já tinha me enturmado com o pessoal, vou ficar. E eu falo assim que esse foi o meu primeiro erro. A questão era mais cômodo para mim, porque a faculdade era numa outra cidade, mas ficava ali a 40 minutos. Né? Então eu ia e voltava todo dia, estava na casa dos meus pais. Então foi o meu primeiro erro, né? De ter aceitado a opção em que seria mais cômodo para mim, porque as decisões a seguir eu teria que sair da minha zona de conforto, né? Então, quanto antes a gente toma a decisão de sair da nossa zona de conforto, melhor, né? Eu, pelo menos assim, para mim, sempre que eu saio da minha zona de conforto, as coisas que realmente eu desejo é que começam a acontecer. Né? Enquanto eu estou ali na minha zona de conforto, eu acredito que para todo mundo é assim. Quando você escolhe pela opção mais fácil, você não vai conseguir chegar naquilo que você quer, se é que você tem né, algo assim, um sonho para alcançar. Então, ali eu acho que foi o meu primeiro erro. Mas apesar desse erro, as minhas escolhas depois foram em detrimento da primeira escolha que eu fiz, que foi, eu não fiz farmácia, eu fiz biologia, mas então eu vou tentar entrar, né, voltar para o rumo de onde eu quero chegar, né, tentar delinear de novo ali a resiliência que falam, né, então vou repensar a rota para poder chegar onde eu quero. E o meu objetivo sempre foi fazer pesquisa, né? Eu falo assim, eu tenho até um pitch que eu fiz de uma apresentação que eu precisei fazer, e o início do pitch é justamente falando da minha época de quando eu era criança, que eu não brincava com boneca. Eu brincava de laboratório, eu pegava itens de laboratório de brinquedo e eu brincava ali, pegava plantinha do jardim da minha mãe, macerava, fazia assim aquele suquinho com água, e eu gostava das coloridinhas, né? As mais verdinhas. Na casa da minha avó tinha uma plantinha roxa. E aí a aguinha ficava roxinha, eu amava. E eu fazia os remedinhos e eu testava esses remédios no meu cachorro. Meu cachorro chamava Rambo. Só que eu não dava para ele tomar, tá? Eu passava assim como se fosse. Era uso tópico. Era uso tópico. Obrigada, graças a Deus, né, Rambo? Graças a Deus. Deus me livre. Já pensou pegar uma rosa do deserto? Mata o cachorro. Espada de São Jorge, que eu acho que é tóxica, eu não lembro, mas eu acho que é. Ainda bem que Rambo sobreviveu. Ficou bem, né? Sobreviveu. Não, sobreviveu até onde ele tinha que sobreviver, né? Ele não morreu por causa da. Não foi um teste, gente, estava tudo certo. Ela tinha toda a autorização lá, né, para trabalhar o uso de animal. Então, assim, sempre foi o meu sonho, sabe? Eu sempre sonhei com ser cientista, mesmo naquela idade, não entendendo o que significava ser um cientista. E era um mundinho totalmente assim, não era algo que a influência dos pais, não, porque meus pais estudaram até o ensino médio, né? Meu pai fez depois de casado, ele foi fazer um curso técnico, né? E minha mãe também parou no ensino médio. Então, não tinha assim, eu não tinha uma orientação, foi influência dos pais, não, porque não tinha. Foi algo mesmo que era, sabe quando fala assim, não, era um sonho, eu falo, porque eu sou religiosa, né? Era um sonho colocado por Deus no meu coração. Então. Uma coisa intrínseca, né? Você sim. Não tinha noção do que era a mesma coisa que sim. Quando eu era criança, eu já brincava com essas coisinhas assim, não passava pomada, mas eu fazia minhas coisas lá. Mas é uma coisa que parece que a gente nem sabe o que era, porque a gente não sabia naquela época, vem de dentro mesmo, né? Isso. A vocação, né, que a gente fala, né? Aí eu fiz essa graduação e aí eu fui dar aula. Fui dar aula para o ensino médio como professor eventual, né, no estado. Fiquei, acho que 1 ano e meio dando essas aulas, não curti e não curti. Eu gosto de ensinar, mas uma coisa é você ensinar para quem quer aprender e você ensinar para quem não quer. Então são duas coisas diferentes, né? Eu gosto de ensinar, eu gosto de
de estar ali, né, na linha de frente. E dali eu fui para São José do Rio Preto. Lá em São José do Rio Preto, eu falei assim, não, eu preciso voltar para minha área, né? Eu fiz graduação e eu preciso retornar, eu preciso retomar meu caminho, né, para a rota que eu tinha traçado. E aí eu fui fazer um curso de especialização de genética e biologia celular em ciências da saúde, né? Então já escolhi porque eu sabia que eu gostava de genética e já tinha ouvido falar sobre biologia molecular porque foi na época ali das clonagens, né? Foi bem Foi na época do boom, né? Sim. E aí eu falei, não, é isso daqui que eu vou, gostei disso daqui, eu vou entrar nesse curso. E aí fiz esse curso. E antes de terminar, era um curso de especialização, né? Estrito senso, ela é lato senso, né? Eu sempre fico confusa. Estrito senso é o mestrado e o doutorado. E lato senso é a especialização. Você pode confirmar para mim? Se eu não me engano, é lato senso. Esse tipo de lato sensu é a especialização. E o especialização, estricto sensu é mestrado e fazer doutorado. esse curso. E aí, antes de terminar o curso, eu casei e fui embora para São Paulo, mas eu voltava de 15 em 15 dias para São José do Rio Preto, porque era de 15 em 15 dias. E eu estava ainda na parte de. Você faz tipo uma monografia, né, para você conseguir se formar, né, conseguir o título de especialista. E aí eu estava lá, e aí eu precisava desenvolver um projetinho e precisava fazer uma apresentação final. E foi quando eu entrei ali no Butantan. Só que antes eu falei com o Emer, que eu queria tentar um mestrado, eu queria já sair da especialização e já engatar no mestrado. E aí ele falou assim para mim, como você não fez... Eu não tinha feito iniciação científica na graduação, porque era licenciatura, então não tinha possibilidade de fazer iniciação científica, né? A gente fazia um outro tipo de TCC que era voltado para parte de ensino, né? De ensino, isso. E aí ele falou para mim, não vai fazer um estágio ali com a Vanessa Rioli no Butantan. E aí, na Vanessa Rioli, foi onde eu tive contato com a parte de expressão de proteína. Então, a gente fazia ali, né? Usava a E. coli clonada, fazia parte, né, para inserir sumiu o nome, dentro da E. coli. Hã? Plasmídio, vetor, alguma coisa assim. Plasmídio, isso, o vetor dentro da E. coli, fazia o crescimento e tal. E aí eu tive contato mesmo com esse mudinho de expressão de proteína, né? E esse projeto que você fez lá na Vanessa, você escreveu sua monografia e defendeu ele no... Eu estava com um estágio voluntário, eu acompanhei outra pessoa que estava fazendo realmente uma iniciação científica lá. A mesma coisa que ele fez com a gente, então, estágio para você ver como que era a questão do laboratório, o que você fazia, né? Isso. E aí eu acompanhei, eu lembro que era a Jéssica, e eu acompanhei a Jéssica do início ao fim ali, ela fazendo, né, a Natália não, a Natiele Bahia. Ela estava lá também, e aí eu acompanhava elas, sabe, nesse processo. E foi uma experiência muito boa para mim, porque foi onde realmente eu tive contato com o laboratório de pesquisa. Até então eu não tinha tido esse contato com o laboratório de pesquisa. Era uma coisa mais utópica, né? A gente tinha aquela ideia, sabia o que era, mas ver, estar presente é outra coisa, né? Sim. Então, toda a parte de rotina do laboratório, sabe? Lavagem de material, o que você pode lavar, como que você deve lavar. Então, toda essa parte, né, eu tive contato. Então, toda a extensão do que é estar dentro de um laboratório de pesquisa, eu pude ter essa experiência ali. Né? E foi onde eu falei assim, é isso realmente que eu quero. Tanto que eu tenho uma foto que eu tiro pegando aquele corante azul, aí tinha lá uns tubinhos com Comaci, né? E eu lembro que eu peguei um daquele lá, falei assim, não, tira uma foto minha aqui, porque ninguém sabe o que é mesmo, né? Deixa eu pegar um tubinho azul, vou pegar um tubinho só de PBS, né? O pessoal vai pensar que é água, deixa eu pegar o azulzinho mesmo. Aí eu peguei e coloquei e a pessoa tirou, eu acho que foi a Jéssica que tirou a minha foto, e eu lembro que eu postei, era o Facebook, né, na época só tinha o Facebook, não tinha Instagram, e eu postei e falei assim, escrevi embaixo,
É, é como uma brincadeira de criança. E para mim realmente era, porque eu me lembrei, né? Me recordava de lá quando eu brincava, né? De laboratório. Então, para mim, ali estava sendo uma realização, né? Eu não estava recebendo nada, mas estava sendo uma realização de vida, sabe? Poder ter contato com tudo aquilo ali, né? Então, foi onde eu tive contato com PCR, Western blot, então tudo quanto é técnica da biologia molecular, ali eu pude ter esse contato, né? As técnicas. Aquilo que saiu, parece que saiu do livro e virou realidade, né? Sim, A gente tem muito na aula, vê a teoria e aí sim. Apesar de no curso, aplicou. nesse lato senso que eu fiz, eles darem muita prática, mas não era a mesma coisa. Não era no negócio de você realmente estar ali acompanhando um projeto do início ao fim e saber onde que cada coisa se encaixa, né? É diferente. E aí, depois dali, eu fui para o Emer, fiz um mestrado. E aí, o meu mestrado foi voltado também para a descoberta de caracterização, né, de peptídeos. Então, primeiro, a gente precisava saber, existem dois complexos que degradam a proteína dentro da célula, no meu estudo, né? Um era o proteassomo constitutivo, e quando a gente tratava a célula com interferon gama, ele expressava um outro proteassomo, que é o proteassomo imune. Então, o interferogama ali induzia um estresse, né, uma condição de estresse na célula. Então, em resposta àquele estresse, esse proteassomo imune, ele era expresso, e a gente queria saber, a primeira pergunta, como na sua, era saber se existia diferença do conteúdo de peptídeos que era gerado na célula que estava expressando só o proteassomo constitutivo em relação à célula que estava expressando o proteassomo imune. E a primeira resposta foi sim, existia uma diferença, né? E aí a gente queria saber, mas se existe essa diferença, provavelmente essa diferença deve ter alguma função, né? Esses peptídeos gerados diferentes, eles devem ter uma função. Não é só lixo como antes de se considerava, né? Falava que uma parte ela virava epítopo para ser apresentado, né? Na na MHC de classe 1, né? Mas e o restante era lixo, né? Ou ele voltava, formava de novo lá os aminoácidos para formar Novas proteínas. proteína, né? Então era como se fosse um ciclo ali de uma reciclagem, né? E na realidade não, né? Hoje em dia a gente já sabe que os peptídeos gerados, uma boa parte, eles possuem uma função, né? Daí surgem os peptídeos bioativos, né? Intracelulares bioativos. E aí, nesse meu projeto, foram identificados 3 peptídeos, e um deles é o peptídeo do qual eu dei o nome de L28. Esse L28, a gente viu que ele tinha atividade justamente em aumentar a atividade do proteassomo, né? Ele ativava ainda mais, então ele gerava muito mais peptídeos e aumentava ali a apresentação de antígeno via MHC de classe 1. Então, a importância desse peptídeo de ativar, né, aumentar a atividade do proteassomo constitutivo é justamente por causa disso, porque ele pode ser usado como um adjuvante de vacina, né? Aumentando a potência, por exemplo, da resposta de uma vacina, né? E que foi justamente esse teste que eu fiz no doutorado. Eu testei o efeito do L28 como adjuvante de uma vacina para dengue 2, né? O resultado não foi tão bom porque a vacina ela já tinha uma resposta muito boa, né? A vacina sem nenhum adjuvante. Então, meio que pelas discussões e as conclusões que a gente chegou depois, é que, de repente, se a gente tivesse pego uma vacina que, essa vacina que ela precisa, ela não tem uma resposta tão boa. Então, vamos adicionar algo que melhore a resposta dela, né? Então, o nosso erro inicial foi de ter escolhido uma vacina que já tinha uma resposta muito boa, né, do sistema imune. E aí você não consegue ver muita diferença, É né? isso.
É como se tivesse ali maquiando realmente o efeito do peptídeo em si, né? Que ela já tem uma resposta muito boa, então não precisaria de nenhum aditivo. Então, foi isso. Terminei o meu mestrado, depois eu fiz esse doutorado, e eu defendi o doutorado em 2020. Qual que foi o meu erro, né? Eu penso assim, durante o percurso. Uma que durante o mestrado e o doutorado a gente tem aquela questão de dedicação exclusiva, né? E isso um pouco aí a gente entra naquela questão do que é confortável. É óbvio que o percurso, a rotina de quem faz doutorado, de quem faz mestrado, doutorado, é cansativa, ainda mais em São Paulo, né? Não é algo tão tranquilo assim, né? Eu lembro de muitas vezes que eu fiquei ali no laboratório analisando os dados e saí bem, bem tarde de lá, sabe? Porque se eu passava um pouquinho do horário para pegar um ônibus, eu já ficava com medo, sabe? Então eu preferia ficar ali e esperar a hora que o Danilo, por exemplo, saísse do serviço e pudesse passar. E eu já aproveitava, ficava ali, sabe, fazendo minhas análises. Então, a gente pensa assim, que hora que eu vou fazer uma outra coisa? Mesmo que de forma de bico, assim, sabe? Aí que hora que eu vou dar uma aula particular, por exemplo? Né? A gente fica meio restrito. Então, um dos meus erros foi de repente, não ter buscado mais oportunidades que eram viáveis ali dentro da USP mesmo, sabe? Olhando hoje, assim, vendo outras pessoas fazendo, eu acho que um dos principais erros meu foi esse, de ter ficado muito ali dentro do laboratório. E eu acho que é um erro de pesquisador também, né? E não tentar fazer mais network, sabe? Para fora, de sair do seu casulo. Então, acho que um dos meus principais erros foi esse. E durante o doutorado, isso eu falo no mestrado, tá? E durante o doutorado, eu estava onde eu queria estar, eu sabia que, tipo assim, por mais que eu tivesse iniciado a minha graduação, não uma graduação que realmente era o que eu queria fazer, mas eu cheguei aonde eu queria estar, né? Eu estava, não, é aqui mesmo, eu tracei esse rumo, e é aqui que eu queria chegar, mas eu tive algumas questões interpessoais, que não vem ao caso agora, e foram de crescimento, foram de grande crescimento pessoal para mim, de olhar e falar assim, ó, igual essa pessoa eu não quero ser, sabe? Desse tipo de coisa. É ótimo a gente aprender a saber saber o que a gente não quer, Sim, né? Não quer ser, não quer fazer, então a gente sim. ver por essa parte é Mas bom. pude ter contato com outras técnicas de virologia, sabe? PRNT. Então, para mim, foi também, nessa parte de conhecimento, foi ótimo. O laboratório que eu estava, do, do, do co-orientador, né? Era um laboratório, assim, excelente, sabe? Eu não vou falar aqui, né? Porque fica meio estranho, assim, eu ficar falando. Mas era um laboratório de referência lá em São José. É um laboratório de referência lá em São José do Rio Preto. Então, eu pude ter contato com várias pessoas muito boas, pessoas muito agradáveis, mas também tive contato com pessoas que, tipo assim, hoje eu não quero nem ver pintado de ouro, né? Então foram algumas coisas que me atrapalharam nesse percurso por falta de maturidade, sabe? De deixar que coisas externas, assim, coisas que você realmente não tem controle. Você não tem controle sobre o que o outro vai fazer para você, né? Então eu deixei essas coisas me influenciar e me desanimar demais. Então eu terminei o doutorado fazendo realmente um projeto que eu tinha ideia desde o início, não foi o que eu comecei, o que eu iniciei. Eu mudei no meio do percurso, eu acabei mudando a minha orientação, e aí o meu co-orientador virou meu orientador, e eu mostrei a minha proposta de projeto para ele, que era o projeto que eu sempre quis fazer, que era continuar trabalhando com o peptídeo, né? E ele falou assim, nossa, mas é totalmente viável fazer.
E aí ele me mandou para Belo Horizonte, lá para o UFMG, uma galerinha muito boa também, super, sabe, super solícita, e me ajudaram, e foi por isso que eu consegui terminar o doutorado, sabe? Então, para mim, foi uma superação, assim. Então, acertos, foi realmente a questão da resiliência, sabe, Cris? A resiliência de passar por coisas assim que você não estava esperando, né? Você dá de cara com coisas que, né? E acontece, né? Em qualquer coisa que você decide fazer, em qualquer, você dá de cara com questões que você não estava preparado, né? Ainda mais em relação a relacionamento, né? Tem coisas que você não está preparado e você não tem o controle. Então, para mim, eu acertei muito nas decisões que eu tomei depois, sabe? Eu tomei burdoada e depois eu falei assim, agora chega, agora eu vou tomar a rédea. E aí depois A foi rédea da minha vida. as rédeas da minha vida. Apertei o botãozinho Bora. e fui, sabe? Então, para mim foi muito bom assim, por causa que eu aprendi com o comportamento dos outros, de olhar e falar assim: eu não quero ser esse tipo de pessoa. E as decisões que eu tomei, o que eu fiz com aquilo que fizeram comigo, sabe? Então, me amadureceu demais, sabe? A forma com que eu precisava tratar as outras pessoas, sabe? A forma que eu gostaria que as outras pessoas. Porque a gente precisa muito, né? Colocar esses limites, né? A gente saber conhecer os nossos limites e poder e conseguir mostrar para as outras pessoas quais são esses nossos limites, sabe? Como que a gente quer ser tratado. Profissionalmente, eu acredito que a questão da pandemia dificultou demais. Acho que para todo mundo, né? Depois eu vou falar de resumir dos acertos e dos erros aí, a gente Pois é, fala da então pandemia. a pandemia dificultou demais. Eu não me arrependo de ter feito pós-graduação, porque é algo que eu sempre desejei, né? E vendo agora o cenário atual, para onde que a pós-graduação está caminhando, o olhar que estão tendo em relação à pós-graduação, principalmente o doutorado, e o que eles vão fazer com os doutores que estão formados, né, e que precisam de lugar para trabalhar, dentro, né, dentro do título que eles possuem, né, eu não me arrependo, sabe? Eu acho que foi válido, toda a experiência que eu tive foi totalmente válida. Eu acho que cada um tem a sua história, e dentro da sua história, o que a gente pode fazer de melhor é aprender, né? Com tudo que acontece com a gente. Então, eu não me arrependo de fazer, eu sou muito feliz de ter feito doutorado, porque além do conhecimento que eu adquiri, os relacionamentos que eu construí também, sabe, foram muito importantes. Então, e eu acho que é isso que fica, né, no final das contas. Não é não é se eu consegui um bom emprego por causa do doutorado e tô ganhando bem, tô ficando milionário por causa, entendeu? Não é isso que Queria, dinheiro é importante, a gente sabe, a gente precisa comer. mas também não é tudo, né? Então, assim, acho que as experiências, elas são, assim, ímpar, né? Tem muita coisa que você viveu e que você sabe que fez uma diferença muito grande em você como pessoa, né? Como pessoa, não só como profissional, mas como pessoa. Então, acho que as experiências que todo esse percurso, né, que a gente fez, essas experiências que a gente teve, que a gente construiu, elas são muito positivas e importantes, né? Acho que pelo menos é a forma como eu vejo. Assim. Sim. Eu acho que a questão de erro, não foram erros, sabe? Eu acho que foi um erro pontual em relação ao Aí eu comodismo. tenho alguns erros que eu acho que assim, eu cometi, assim. A questão do comodismo, sim, porque a gente se acomoda, então tá fácil, não é que tá fácil, né? Mas você já sabe como agir em determinada situação, então você permanece, né? Sim. Mas eu, assim, de erro,
por exemplo, falando na pós-graduação como um todo, né, incluindo doutorado e pós-doutorado, praticamente falando, né, em termos práticos, por exemplo, um erro meu, eu nunca orientei ninguém formalmente. Eu não tenho isso assim de formal, Era justamente orientei. isso. A gente tenta ficar no, mais ou menos confortável e não tenta sair ali da tua bolha. Então, por exemplo, quando a gente estava na USP, a gente podia ter tentado ali caminhar. Não sei. Vou te dizer que eu nem pensei nisso na época. Então, assim, era tão envolvida assim com o projeto, com o que eu tinha que fazer, preciso Sim. publicar isso aqui. E aí, assim, foi uma coisa que passou, a mesma coisa durante o meu pós-doutorado. Até tinha alunos no laboratório onde eu fiz o pós-doutorado, a gente se ajudava, então, tecnicamente falando, acompanhava os projetos, mas não tem uma formalidade, entendeu? Então, se você for cobrada sobre isso formalmente, você não tem como apresentar que Sim. você teve essa orientação. Mesma coisa, por exemplo, no pós-doutorado, eu não fiz BEP, né? Então eu não saí. Por quê? Como diz, igual você falou, eu estava desenvolvendo um projeto, o projeto estava correndo super bem aqui. Na minha cabeça, naquela época, tinha problemas pessoais que eu não queria, tipo, sair do país, ficava meio assim, já tinha feito intercâmbio na época da graduação, já era uma pessoa mais velha, já pensava em outras coisas. Então, fiquei assim, não sei se eu quero, e o projeto estava caminhando super bem. Então, na minha cabeça da época, eu pensava assim, meu projeto está caminhando super bem, não justifica eu ter que ir continuar o que eu estou fazendo aqui fora. Me arrependo profundamente, porque depois a gente vai vendo o quanto que isso faz diferença se você vai concorrer a um JP, você tem que ter experiência comprovada fora, né? Se você quer submeter um projeto não sei para onde, para não sei o quê, fazer um concurso, alguma coisa assim, então isso é um erro que eu cometi, assim, não recomendo. E eu acho que esses dois foram que mais pegaram assim. Acho que na graduação eu vinha num processo que eu acho que eu vim com muitos acertos, então tudo aquilo que eu falei, né, para mim eu considero acertos, então ter entrado numa monitoria logo cedo, ter entrado na iniciação científica, ter feito esse intercâmbio e tudo mais, corrido atrás, pós-graduação. Mas aí eu acho que meio que deu platô, e aí eu perdi essa visão, entendeu? Era assim, é como se eu já fiz, eu já fui, agora aparentemente está tudo bem, mas eu não tive essa visão do futuro, que era o que eu precisaria para continuar, entendeu? Sim. Então, acho que em termos práticos, esses dois pontos eu acho que pegaram muito, né? Questão de aula, né? A gente faz o PAI, né? O programa lá de aperfeiçoamento do ensino quando a gente está na pós-graduação, mas, de novo, comprovar a aula, né? Tem muita gente que a gente vê que também naquele tempo era meio assim Eu não obscuro, a sei gente não você, mas eu podia peguei ter. declaração, né? Mas também Bom, não do vale, pai a gente tem, né? Eu tenho as duas declarações, eu fiz mas dois não vale semestres. muito não também, É viu? isso que eu estou falando. Então, assim, em termos práticos, de novo, para você comprovar, se você faz É. assim, olha, eu dei aula, não, ninguém quer saber se você fez o pai, não é comprovado a aula. Naquela época que a gente fez pós-graduação, a gente tinha o impedimento de poder fazer outra coisa, né? Então, hoje tem essa questão que você pode, né, pedir uma autorização, se você é bolsista, eu acho que isso ainda existe, né, hoje. Começou a existir de um tempo Sim. recente, né? Mas na nossa época a gente não podia, né? Não. Ser bolsista e ter um Podia, emprego, por podia exemplo. perder Eu a vou. bolsa. Exato. Então, É. assim, só que isso é um erro que eu não sei se foi meu ou se do sistema, ou meu e do sistema, e a gente, por exemplo, eu quero ser docente, mas me comprove então que você teve experiência. Eu fiz o pai, não, mas o pai não conta. Sim. Né? Então são coisas que hoje, eu com a visão que eu tenho hoje, olhando para trás, se fosse Cristiane, né, pudesse de hoje ter falado com a Cristiane lá de trás, eu acho que eram esses pontos assim Uhum. que eu E eu acho consideraria assim melhorar. que é algo que todo mundo uma hora faz, né? Essa análise, né? Ai, o que eu poderia ter feito de diferente lá atrás para que o cenário hoje fosse diferente do que esse que nós estamos, né? Mas tem essa questão também que o mundo era outro, entendeu? E antes Tem coisa que a gente não tem o controle, né? A gente também sim, precisa enxergar que existem os erros, mas que tem coisas que a gente não tinha o controle. sim.
2020 começou, a gente teve pandemia, a gente ficou preso nessa pandemia pelo menos até 2022 para as coisas começarem a querer Sim, voltar ao normal, né? sim. Então, se a gente for ver mesmo, a gente teve 2023, 2024 de normalidade, né? De tentar Uhum, retomar aí a normalidade. Para a ciência, então, aqui no Brasil, pior ainda, né? Que a sim. gente veio já de um decaimento muito grande, aí juntou com pandemia, e agora que a gente está tentando aí levantar, né? Se levantar Uhum. aí e caminhar melhor. Sim, eu acho que erros e acertos, acho que qualquer pessoa vai ter, vai conseguir identificar, sabe? Mas o interessante é a gente entender o que é que realmente foi um erro meu, o que foi algo que estava fora do meu controle que aconteceu, que eu não tinha que fazer, e o que eu posso fazer agora, né? Para Isso consertar. foi para tentar, não. O que eu vou fazer agora para tentar chegar aonde para mim seria algo não ideal, mas pelo menos assim melhor, né, do que como eu estou hoje. E eu acho que é isso que a gente está fazendo já com esse podcast aqui. Eu Eu acho acho que que sim. Eu acho que parar para refletir, eu acho que é, retomar, assim, até muitas coisas. Já, vamos falar da nossa trajetória. Tinha coisas assim que eu já nem me recordava de tudo que a gente já fez e que lá atrás parecia e parecia não, pequenininho, era pequenininho, um tijolinho. E a é, gente vai vendo que a gente vai contando a história e o tijolinho vai, né? E eu não terminei ainda de identificando construir a minha parede. importância, né? É. Identificando a importância, né, de E de aí eu cada acho que tijolinho construído. e eu acho que quando você conta essa história, quando você reconhece a importância, você enxerga o que foi positivo e você também enxerga os erros. Sim, E aí você enxerga onde que você pode, até onde você consegue como pessoa, encaixar e dar aquela, talvez consertadinha não seja a palavra, mas de encaixar melhor, se for o caso. Então acho que essa ideia do podcast, acho que foi muito boa, parabéns. para nós. Sei que aceitou aí o desafio. Para mim tem sido um desafio. É, e tá gostoso, assim. Eu até comentei ontem, até dei risada com o Danilo. Falei assim: Danilo, eu acho que eu fiz a faculdade errada. Porque eu tô curtindo demais esse negócio de edição, sabe? Tô mexendo. Não, E você é muito boa. E eu fico lendo as coisas, eu fico, Rafael, eu não sei se eu vou conseguir acompanhar a Elizabeth, porque eu não estou conseguindo. Ela vai fazer as coisas certinhas aí do script e eu vou aqui só entrando, entendeu? Porque não então, estou dando não, e conta. para mim tá sendo muito legal, porque as pessoas, eu ainda não tive um não das pessoas que a gente tá convidando, Cris. Então, para mim, assim, tá sendo, nossa, que top, as pessoas querem falar, as pessoas querem um espaço para falar. E, tipo assim, no início a gente tava pensando em pegar pessoas do nosso meio. É lógico que eu vou chamar, eu quero convidar, sabe? Eu quero convidar o Leandro para vir falar, sabe? Eu quero convidar pessoas no nosso meio para vir falar. Mas a gente meio que a gente falou assim, não, vamos convidar pessoas fora, né? Porque precisa chamar mais gente para escutar a Porque gente, é não só bom também a gente ter essa visão de uma pessoa que é totalmente de fora. A gente tem uma visão semelhante, né? A gente veio do mesmo lugar, digamos assim. sim, A gente teve umas experiências parecidas na mesma época, né? Então, sim, eu acho que ter essa visão de uma pessoa totalmente de fora, que tem um nicho diferente também, às vezes a pessoa fez aquela pós-graduação e aplica num nicho totalmente diferente do que a gente aplicou, ou vem aplicando, ou quer aplicar. Então, eu sim, acho que é interessante, acho que vai ficar sim. bacana. Até dar falar agora sobre o próximo episódio, que vai ser com a Juliana Teodoro. Ela vai falar sobre a parte de você transcrever o seu currículo Lattes em um currículo profissional. Então, isso está sendo muito assim buscado ultimamente, né? As pessoas estão buscando demais, aquelas pessoas que estão fazendo pós-graduação, porque é difícil mesmo. Você tá lá numa linguagem acadêmica e de repente você mudar para a linguagem que o mercado entenda, né? Que o mercado de trabalho entenda. Então, eu acredito que vai ser muito construtivo né? Vai acrescentar Vai ser demais aí, muito vai ajudar muita proveitoso, gente. né? Hã? É. Vai ser muito proveitoso. Sim. E assim, eu Então, acho que tem que salientar também que assim, é interessante a gente aprender essa questão se também você quiser migrar para um mercado que seja diferente, mas que também não tem problema nenhum se você quer
continuar nessa questão acadêmica, se você quer dar aula Sim, e tudo mais. Eu acho que isso sim. também é muito positivo. Sim, eu acho que a gente precisa entender o que a gente gosta, qual que é a nossa paixão, e a gente ter oportunidade em qualquer lugar que a gente quiser e a gente conseguir ir, entendeu? O difícil é quando você faz uma coisa e você só tem que ficar naquilo lá, que eu acho que... E tá mudando, sabe? Tá mudando, porque antes você fazia pós-graduação para ser professor, né? Né? Não é nem para pesquisar, porque você não tem vaga de pesquisador, né? Então, você Sim, seria um professor pesquisador, mas muito mais professor, né? sim. E tem E hoje em dia lugar, já pode falar. hoje em dia, tem lugar no país que é até muito mais complicado, né? Não sei hoje, mas na época, quando eu fazia faculdade, existia o professor pesquisador, mas a gente não tinha tanto recurso. Então, não tinha. A gente foi trabalhar com desenvolvimento embrionário, que a gente morava de uma pessoa, coletar ouriço na praia era razoavelmente fácil. A gente não tinha estrutura para trabalhar com cultura de células de mamífero, então a gente ia se adaptando, né? Então, Uhum, o professor pesquisador lá era muito mais, naquela época, hoje eu não sei, não tenho contato nesse momento, mas era muito mais professor do que pesquisador, né? sim. Hoje as coisas já estão, graças a Deus, Hoje é caminhando. difícil o professor conseguir se dedicar à pesquisa o tanto que ele gostaria de se dedicar. Pelo menos é essa a sensação que eu tenho, sabe, nos lugares que eu estou hoje. Então, são professores, ótimos pesquisadores, mas que gostariam de se dedicar muito mais à pesquisa, tempo, né? Não falo questão de dinheiro, mais tempo, né, de estar dentro do laboratório. E eles acabam tendo que delegar aí para os doutores, para os doutorandos, para os pós-docs, algo que eles gostariam de eles mesmos estarem ali, né? Então, eu acho que o cenário está mudando, que eu ia falar, né? Existem as vagas, as portas estão se abrindo. Eu tô positiva. Eu tô positiva em relação ao futuro, assim, para nós, sabe? Que a gente não quer só ser professor, que a gente quer também pesquisar. Então, eu acho que tá caminhando para melhorar, assim, para mudar também a mentalidade da área empresarial, né? De realmente contratar doutores e saber da importância de doutores ali, de ter no seu quadro de funcionário. É isso, gente. A gente vai finalizar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente entrou algumas questões um tanto assim em relação aos projetos aí de tentar explicar para vocês o que é que a gente fazia. Mas se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar. A gente tenta depois, em uma próxima, né, até mesmo uma live lá no Instagram, explicar de forma mais compreensível para vocês. Gente, esse primeiro episódio era realmente para a gente, assim, meio que contar essa história mesmo, eu acho, para poder introduzir essa questão de erros e acertos e Sim, caminhar depois nos próximos sim. E episódios eu com os acho nossos assim, convidados. eu acho assim, as pessoas não precisam ficar com receio. Ah, eu vou fazer doutorado e depois eu não vou conseguir vaga em nenhum lugar. Gente, façam. É muito bom, é uma experiência muito boa se você tem vontade, sabe? Se é isso Faz que o que você você, é quer. isso que você quer, né? Sim, se é isso que você quer, faz, tem muita oportunidade, sabe? Tem muita coisa para se pesquisar, sabe? De qualquer área. Amplia a sua visão de mundo, sabe? A questão de você realmente ser crítico, cientificamente crítico. A gente precisa de pessoas, de profissionais que tenham essa mentalidade crítico-científica, sabe? Que não venham só, que façam só achismos, sabe? Ou que peguem alguma coisa lá e lê uma coisa e bate o martelo que aquilo ali não, você precisa realmente ter essa visão. E isso não é só para quem está no meio acadêmico, sabe? Acho que qualquer profissional de qualquer área, principalmente na área da saúde, médico, enfermeiro, sabe? Precisa ter essa mente cientista, pesquisadora, sabe? Que consegue criticar um artigo científico, por exemplo. Né, ou analisar vários e saber essa informação tem valor, eu posso utilizar ali no meu dia a dia, sabe? Então, façam. Se você tem vontade,
É uma experiência engrandecedora e a gente vai errar, a gente vai cair. O negócio é a questão da resiliência, né? De você aprender com o teu erro, redefinir o percurso, redefinir trajetória e seguir, sabe? E a questão do plano. Aí tem tanta coisa para falar. Senão eu não vou encerrar, gente. Deixa eu parar aqui agora, porque aí fica mais assunto para próximos, né? Eu ia falar da importância de você fazer um plano de carreira. E não deixa para fazer esse plano de carreira só quando você já estiver na graduação, não. Começa lá no 9º ano, sabe? Eu acho que o 9º ano é o ano, assim, ideal para você começar a fazer um plano de carreira e saber o que você pode já estar fazendo, até mesmo como voluntário, para já construir um currículo dentro daquilo que você quer fazer para o resto da tua vida. É isso. Obrigada, gente, pela participação. Cris, quer falar mais alguma coisa? Não, gente, só quero agradecer. Muito obrigada, doutora Elizabeth, pelo convite para fazer esse podcast e para todo mundo, né, que venha assistir. Nós nos vemos no próximo, no último sábado de fevereiro agora, com a doutora Juliana Teodoro. E eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, chama mais gente, curte lá também lá o nosso perfil no Instagram e segue a gente, compartilha. Beijo, gente. Beijo. Deus.